e haverá um novo céu e uma nova terra. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática doutrina e convênios na sua vida. E se você não está inscrito aí no nosso canal, se inscreve e ativa lá o sininho para receber as notificações, dá o seu like se você gostou do vídeo e faça seus comentários também, que eu gosto bastante de ler. E se puder compartilhar com os amigos também vai ser muito bom. Essa semana estamos estudando então Doutrina e Convênios 29, uma sessão que fala bastante sobre os últimos momentos, né, da vida, assim, na Terra, enfim, dos finais dos tempos, né, fala de julgamento, de segunda vinda, de milênio, enfim, fala também do final de tudo, quando a Terra então vai ser celestializada. Eu quero me ater a isso, eu gostaria de falar hoje a respeito justamente desse momento em que a nossa terra ela vai ser transformada. Como a gente sabe, né, a terra ela foi criada, ou seja, ela nasceu, é muito parecido com a nossa trajetória, a nossa vida como um todo, ela foi criada espiritualmente primeiro, né, assim como nós fomos criados, somos filhos de Deus. Ela também foi criada espiritualmente, depois ela nasceu, ela foi criada fisicamente. Depois, então, quando ela nasce, né, vamos dizer assim, a gente nasce, a gente é criança, então a gente não tem pecado, a gente é puro, assim como a terra é antes do homem comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva, quando provaram do fruto, então a terra saiu de um estado de paraíso, né, um estado terrestrial, para um estado celestial, que é o que a gente está vivendo hoje. Então, muito parecido com a gente sai da idade da inocência, né? A partir de 8 anos de idade, a gente começa, então, a gente pode tomar decisões e a gente pode pecar. E aí, então, a gente está vivendo num estado celestial, a Terra. Quando chegar no final, na segunda vinda de Cristo, antes disso, a Terra também foi batizada, né? Assim como a gente é batizado. Então, quando a Terra atingiu lá, né, tinha muita iniquidade na Terra, o Senhor então mandou as águas do dilúvio, que fez com que a Terra fosse purificada, fosse limpa, assim como é quando a gente é batizado. Então depois disso, então na época de Noé ela foi batizada, e aí agora no final nós estamos nos aproximando aí da segunda vinda, quando a terra então ela vai ser queimada, né, pelo fogo, que simboliza também o dom do Espírito Santo, que é o batismo do fogo. Depois disso, então, a terra ela sofre uma modificação, ela se torna de novo, volta para o estado terrestrial, um estado de paraíso, né? Onde somente as pessoas justas vão poder habitar aqui durante os 1000 anos. E aí nesse período, então, quando acabar o milênio, a Terra então ela sai é como se ela morresse. Então a Terra no final do milênio ela vai morrer, mas ela vai ressurgir, assim como a gente. A gente também morre e a gente também ressuscita. Então toda a trajetória da Terra, a nossa trajetória e a trajetória da Terra são muito semelhantes. E então eu queria falar bastante hoje sobre esse final de tudo, né? Bom, a gente sabe que na segunda vinda de Cristo, então os justos vão ser preservados, então vai começar o milênio. E durante esses 1000 anos nós eu espero estar lá também no milênio. E se eu merecer, vamos estar, eu, você e todos aqueles que forem justos vão poder servir aqui na Terra, ajudar no trabalho de história da família, vamos realizar as ordenanças pelas pessoas, enfim, muito trabalho a ser feito, trabalho missionário também vai ser feito pelas pessoas que não são membros e que vão habitar aqui durante o milênio, então a gente vai fazer um trabalho missionário também grandioso. Então a gente vai continuar coligando Israel de ambos os lados do véu durante o milênio.
mas vai ser um tempo de paz, não vai ter guerra, não vai ter morte, enfim, vai ser um período maravilhoso. Só que quando chegar, né, e antes assim, um milênio, tem duas guerras que são mencionadas lá no Velho Testamento, por Ezequiel. Tem duas guerras, grandes guerras, né? A guerra do Armagedon, que é justamente essa guerra na época da segunda vinda de Cristo, onde as nações vão se voltar contra Israel. Essa é a batalha do Armagedon. Às vezes as pessoas confundem um pouco, mas a batalha do Armagedon é na segunda vinda de Cristo. E aí, no final do milênio, haverá então a guerra chamada Guerra de Gog e Magog, que é justamente onde, quando Adão, com as hostes, né, dos justos, combaterão Lúcifer e as hostes dele. Então haverá uma grande guerra, eles serão expulsos daqui da terra, e aí eles serão lançados lá no lugar onde eles merecem, e a terra, então, ela sofre novamente, ela morre, né? E ela é transformada, ela ressuscita, ela se transforma, ela é celestializada. Então ela vai se tornar, então a nossa terra será um reino celestial. E aqui vai ser a habitação de Cristo, a habitação de todos os seres que vão herdar a vida eterna. Então a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Então eu fico pensando na maravilhosa, que maravilhosa é a nossa terra. E aqui será a habitação de todos aqueles que realmente herdarão a vida eterna. Então, na seção 29, eu gostaria de ler alguns versículos para a gente entender bem isso. Então, no versículo 11, ele diz, o Senhor diz, né? Pois revelar-me-ei do céu com poder e grande glória, com todas as suas hostes, e em retidão habitarei com os homens na terra por 1000 anos, e os iníquos não permanecerão. Então, é esse período de 1000 anos, onde somente os justos estarão aqui. E no versículo 22 a 25, o Senhor ensina, e também em verdade vos digo que quando terminarem os 1000 anos, e os homens novamente começarem a negar seu Deus, então pouparei a terra, mas por pouco tempo. Então no final do milênio vai voltar a iniquidade. Satanás vai ser solto, né? Porque durante o milênio Satanás é amarrado, né? Ele não vai ter influência sobre as pessoas durante o milênio. Mas no final do milênio ele vai ser solto e ele vai tentar então destruir todos os filhos de Deus que ele puder, todos os justos que ele puder, ele quer levar com ele. Então vai ser essa grande batalha chamada Gog e Magog. Então ele solto vai ter a batalha e aí o Senhor continua aqui ensinando o seguinte: e virá o fim. Então vai ter o fim de tudo ali. E os céus e a terra serão consumidos e passarão, e haverá um novo céu e uma nova terra. Pois todas as coisas velhas passarão, e todas as coisas tornar-se-ão novas. Sim, o céu e a terra e toda a sua plenitude, tanto homens como animais, as aves do céu e os peixes do mar. E aqui a gente vê que algumas vezes as pessoas têm dúvidas, né? Será que os animais vão ressurgir, né? Como é que vai ser? Aqui está dizendo, o Senhor está sendo claro, que além dos homens, os animais, as aves e os peixes também ressurgirão. Então eles terão um lugar reservado para eles também. E nenhum único fio de cabelo, nem argueiro serão perdidos, pois são obra de minhas mãos. Então diz o Senhor. Olha que interessante. Então a terra ela vai sofrer uma mudança e ela vai se tornar o reino celestial. Aqui será realmente a habitação daqueles que herdarão a vida eterna. O presidente Joseph Fielding Smith, ele disse, chama um discurso dele, né, que se chama O Evangelho e os Animais, na Liarrona de junho de 73, na página 41, ele disse o seguinte: esta terra é viva e deve morrer, mas como ela cumpre a lei para a qual foi criada, será restaurada através da ressurreição, por meio da qual se tornará celestializada e a habitação dos seres celestiais. Então, muito interessante. Aqui vai ser a morada, né, de todos aqueles que herdarão a vida eterna.
Por isso a gente precisa se preparar para isso, para continuar herdando aqui essa terra e ficar nesse lugar tão maravilhoso, esse planeta que o Senhor criou para nós, esse mundo tão maravilhoso que vai ter todas essas transformações. A Terra já passou por algumas delas, mas ela terá ainda outras transformações. Assim como deve acontecer na nossa vida, né? A gente precisa se transformar com o passar do tempo. Em Apocalipse 21, e eu achei, e aqui para mim essa é uma das escrituras mais interessantes sobre o reino celestial, e João, amado, né, ele fala assim, em Apocalipse 21, de 1, 3 e 4, ele diz: e vi um novo céu e uma nova terra. Então isso quando então a terra é celestializada. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então, olha que interessante, né? Então, a terra vai ser renovada, né? Ela vai ressuscitar. Cristo, né? Nosso Salvador, vai habitar com a gente aqui, nosso Pai Celestial estará aqui também com a gente. E ele disse: com eles habitará e serão o seu povo. Então, a gente precisa. Por isso que a gente precisa se preparar, né, para estar com o Senhor, né, eternamente, né, com Cristo, nosso Pai Celestial. Enfim, estarmos todos juntos como família também. E ele está dizendo: e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, imagina a gente ter a presença do Senhor todos os dias da nossa vida, eternamente. Estar com eles, com o Pai, com o Filho e com todos aqueles que herdarão a vida eterna. Será maravilhoso, precisamos nos preparar para isso. Mas o versículo 4 me toca bastante. Ele disse: e Deus, né, como a gente vai estar na presença de Deus ali no reino celestial, né? Estou dizendo nós, se a gente merecer estar lá, e eu espero que a gente esteja, Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. É muito forte para mim esse versículo. Porque eu fiquei pensando, né? Habitar na presença de Deus, estar com Jesus Cristo, estarmos juntos ali, que maravilhoso vai ser. E quando ele diz que Deus enxugará, né, os nossos olhos, toda lágrima, a gente não vai mais precisar sofrer como a gente sofre aqui nessa terra, né? A gente já passou dessa fase, desse período. E ele disse: não vai haver mais morte, não vai ter pranto e nem clamor, e nem dor. Então isso tudo acho que é tudo que nós queremos, na verdade. A gente não quer sentir dor mais. A gente passa essa vida aqui com tanta dor, com tanto clamor, com tanto pranto, com morte. Enfim, a gente derrama tantas lágrimas, não digo lágrimas de felicidade, mas lágrimas de tristeza e de dor. Enfim, nós não vamos ter mais isso se nós merecermos, se nós habitarmos com Deus. E é assim que vai ser a habitação com Ele. A habitação com Ele vai ser sem lágrima, sem morte, sem pranto, e sem clamor e sem dor. É tudo que eu quero para a minha vida. Ontem eu fui a um velório de uma jovenzinha de 15 anos de idade. E foi assim muito difícil quando uma jovem falece, né, com tão pouca idade, e todos os que estávamos lá, não teve como não chorar, não teve como não se sentir, né, ter essa dor, né, pela morte dela, por ela ser tão jovem. Muitas lágrimas, eu vi muitas lágrimas serem derramadas lá ontem. Foi muito difícil assim de ver quantas pessoas amavam aquela jovem e que situação difícil que é, né? Os pais chorando muito, enfim, lágrima
dor, pranto, né? Clamor. E aí lágrimas foram derramadas, muitas lágrimas. Isso não vai acontecer mais. Quando a gente estiver no reino celestial, nós não vamos ter mais isso. Não vamos precisar mais derramar lágrimas e não ter estas coisas. E aí ele continua, João, falando mais sobre o reino celestial, e ele continua, né? Ele disse assim: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Né? Nosso Deus vai dizer isso. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Então imagina, né? A gente não vai ter sede, a gente vai ter a fonte ali com a gente. Se a gente tiver sede de qualquer coisa, a gente vai poder pedir para o nosso Salvador. E ele vai nos dar da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. E nela, ele disse, né, não vi templo, não vai ter templo lá no reino celestial, porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro são o seu templo. Porque, na verdade, o reino celestial vai ser a casa do Senhor, né? E a gente vai habitar para sempre lá, se a gente merecer. Então, aqui na Terra, nós precisamos do templo, porque lá é o lugar onde a gente vai, é onde é a habitação de Deus, e a gente vai lá e a gente sente um pouquinho desse, a gente tem um pouco desse sentimento do reino celestial. Então, por isso que a gente precisa ir muito, muito ao templo, para poder nos sentir já fazendo parte desse lugar santo e puro que será o reino celestial. Então a gente precisa ir se acostumando com essa luz que existe lá, com o amor que existe lá, e as revelações que nós temos no templo. Então nós precisamos ter essas experiências dentro do templo. Mas no reino celestial não vai precisar ter, porque o Pai e o Filho já estão ali, e é tudo que a gente precisa. Né? E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Nem luz a gente vai precisar, assim, luz, digo, não vai precisar da luz do sol, luz elétrica, porque o Senhor é que vai iluminar, com toda a sua glória seremos iluminados, não vai ter noite, é tudo dia, a gente vai ter energia o tempo todo, né? Hoje aqui eu me pego assim muitas vezes, né, no meio do dia, e falo, nossa, tô acabado, né, tô cansado, não vai ter isso, né? A gente vai estar com energia o tempo todo, animados o tempo todo para servir, para realizar. A gente vai continuar progredindo, talvez a gente vai ter que estudar muito lá para poder nos desenvolvermos cada vez mais e progredir. A gente não sabe como isso funciona, mas vai acontecer isso, porque herdaremos todas as coisas. Então, nós vamos poder, quando a gente tiver sede de conhecimento, né, como João falou aqui, ó, quando você tiver sede, você vai consultar o Senhor, Ele vai te dar da água da vida. Qualquer conhecimento necessário, enfim, qualquer coisa estará à nossa disposição. E aí, no capítulo 22 de Apocalipse, ele também fala um pouco do lugar em si, né? Eu quero justamente falar um pouco do local, como é que vai ser o reino celestial. A gente já viu algumas coisas aqui, né? Então, por exemplo, ele fala no capítulo 22, versículo de 1 a 5, ele diz, mostrou-me o rio puro da água da vida, né? Então vai ter um rio de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. É claro que aqui João está tendo uma visão e ele está expressando aquilo que ele consegue expressar. Porque é muito difícil você falar de algo que é uma coisa muito nova, né? Você não tem como, não encontra palavras para expressar aquilo que está sendo visto. E no meio da sua praça, então vai ter uma praça, né? Ele está usando isso, que de um ao outro lado do rio, no meio da sua praça, e de um lado e o outro lado do rio,
estava a árvore da vida. Então a árvore da vida vai estar no reino celestial, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Talvez muita coisa aqui é simbólica, né? Pode ser que seja literal, mas talvez muita coisa simbólica, ou seja, não vai ter dor, não vai ter doença, não vai ter nada disso, a cura, né? A gente vai estar já curado da alma, mas ele está dizendo, olha, não vai ter, né? Essas coisas ruins que a gente tem aqui nessa vida. Então, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto. Então a gente vai poder olhar para o Senhor face a face. E não vai ser destruído, não vai sentir medo, não, pelo contrário, vamos sentir conforto, vamos sentir paz de estar com o Senhor constantemente. Acho que isso é a coisa, né, tão mais importante, né, de estar na presença de Deus sempre, todos os dias da nossa vida, toda a eternidade, né, não todos os dias da nossa vida aqui, mas por toda a eternidade. E verão o seu rosto e na testa deles estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Tem muita coisa figurativa aqui, claro, mas é muito interessante que ele fala da árvore da vida. E a gente aprende sobre a árvore da vida quando Adão e Eva estavam no jardim. Antes deles comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, tinha a árvore da vida lá que eles podiam comer. Mas depois que eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles já não podiam mais comer da árvore da vida, porque senão eles ficariam eternamente condenados. Então eles não podiam mais comer, por isso que o Senhor colocou anjos para proteger a árvore da vida. Mas no reino celestial a gente vai poder provar do fruto da árvore da vida eternamente. Deve ser um fruto maravilhoso, gostoso, cheiroso, né? E que a gente vai poder partilhar durante toda a eternidade. Joseph também, aqui em Doutrina e Convênios 88, 17 a 22, a gente lê, olha só que interessante. Como é que vai ser essa vivência lá, esse convívio no reino celestial? E a redenção da alma realiza-se por meio daquele que vivifica todas as coisas, em cujo seio está decretado que os pobres e os mansos da terra a herdarão. Portanto, é necessário que seja santificada de toda iniquidade, a fim de ser preparada para a glória celestial. Então está enfatizando aqui que a terra será celestializada e aí a habitação de Deus e daqueles que herdarão a vida eterna. Pois, após ter cumprido o propósito de sua criação, será coroada com glória, sim, com a presença de Deus, o Pai. Então, assim, está muito em acordo com aquilo que João falou lá em Apocalipse. Para que os corpos que forem do reino celestial possuam para todo sempre. Então, é herança eterna. É eternamente viver aqui, nessa terra que será celestializada. Porque com esse intento foi feita e criada, e com esse intento são eles santificados. E os que não forem santificados por meio da lei que vos dei, sim, a lei de Cristo, herdarão outro reino. Então, quem não guardar os mandamentos, quem não for santificado, não vai poder habitar nessa terra, vai habitar em outro lugar, que a gente não sabe onde é. A gente só sabe onde vai ser o celestial, que é aqui, e é o que nos importa, né? Herdarão sim outro reino, um reino terrestre, um reino celestial. Porque aquele que não consegue viver a lei de um reino celestial, não consegue suportar uma glória celestial. Então nós vamos conviver com quem? Com aqueles, se estou dizendo nós aqui, né, se a gente merecer, mas nós vamos poder viver, se merecermos, com todos os outros santos puros, aqueles que venceram, que superaram as suas limitações,
aqueles que guardaram os mandamentos de Deus com força, com vigor e avançaram, né, para poder receber essa glória tão maravilhosa. Então esse vai ser o lugar da nossa habitação, se guardarmos os mandamentos. Então é muito importante. E o Senhor fala aqui que a gente tem que viver, e essa escritura é forte, né? Porque aquele que não consegue viver a lei de um reino celestial não consegue suportar a glória celestial. Ou seja, nós devemos procurar viver as leis do reino celestial agora. E quais são as leis do reino celestial? São os mandamentos que nós temos, né, que o Senhor determinou que nós temos que viver, para a gente se estar prontos e preparados para herdar esse reino, esse grau de glória maravilhoso que será o reino celestial. Então, como é que tem sido a sua vida? Você tem procurado viver o teleste, o terrestre ou o celeste? Você precisa se acostumar a viver o celeste. Eu preciso me acostumar a viver o reino celestial. Por isso que eu estou dizendo, quanto mais a gente vai ao templo, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente estuda as escrituras, quanto mais a gente faz aquilo que o Senhor deseja de nós, nós vamos nos preparando, nós estamos vivendo uma lei celestial. Não somos perfeitos. E o Senhor não está exigindo perfeição nossa aqui, mas Ele está exigindo que nós nos esforcemos ao máximo, fazemos tudo o que nós pudermos para nos aproximarmos do Salvador. Porque mais do que viver na presença de Deus, que é maravilhoso, eu sempre digo isso, acho que não tem bênção maior do que viver com o Pai e o Filho e com todos os nossos entes queridos e todos nós irmãos juntos para sempre e herdar todas as coisas que o Pai tem, mas a coisa mais importante que eles desejam de nós é que nós nos tornemos como eles. É isso que importa, ser como Cristo, ser como nosso Pai Celestial. Então nos esforçarmos ao máximo, dentro das nossas possibilidades, a gente se esforçar ao máximo para atingir, né, a estatura do nosso espírito, para que possamos então herdar a vida eterna. Então é viver a lei do reino celestial agora. Senão a gente não vai estar acostumado e aí a gente não vai conseguir viver lá com Deus e Jesus Cristo para sempre. Em Doutrina e Convênio 130 diz o seguinte, 6 até o 9. Os anjos não habitam em um planeta como esta Terra, mas habitam na presença de Deus, em um globo, olha que interessante, em um globo semelhante a um mar de vidro e fogo, onde todas as coisas passadas, presentes e futuras manifestam-se para a sua glória e estão continuamente diante do Senhor. O lugar onde Deus habita é um grande Urim-Tumim. Esta terra, em seu estado santificado e imortal, será transformada como um cristal e será um Urim e Tumim para os seus habitantes, pelo qual todas as coisas pertencentes a um reino inferior ou a todos os reinos de uma ordem inferior manifestar-se-ão aqueles que nela habitam, e esta terra será de Cristo. Então é interessante, né? Onde Deus habita hoje, o nosso Pai Celestial, porque aqui vai ser a terra, a gente vai viver com Cristo aqui e o Pai Celestial sempre vai estar aqui com a gente vai poder visitar o Pai Celestial, né? Então vai ser maravilhoso isso. Mas aqui a habitação vai ser de Cristo, Ele vai estar com a gente aqui o tempo todo. E está dizendo onde o nosso Pai Celestial está hoje, está dizendo é um grande Urim Tumim. Ele está falando que vai ser semelhante, vai ser igual. O que ele quer dizer com Urim Tumim? Ele está querendo dizer que todas as coisas passadas, presentes e futuras estarão à nossa disposição. A gente vai poder ver tudo, todas as coisas. E então vai ser maravilhoso poder ver isso. E às vezes você fala, mas o que isso tem? Por que é bom isso, né? Eu fiquei já imaginando, por exemplo, as coisas do passado, né? Eu queria muito ver Cristo na sua vida mortal aqui. Eu queria ver tudo o que aconteceu, todas as coisas que ele fez durante o período que ele esteve aqui nessa terra. A gente tem os vídeos, a gente tem as escrituras que falam, né? Claro, mas é tão pouco, né? Tão pouco. É claro que é o suficiente para a nossa salvação, mas é tão pouco. Eu queria ver todos os detalhes, eu queria ver como Cristo era realmente, como que ele vivia,
as coisas que ele passou. E eu queria muito poder ter isso. Então, eu acho que se eu merecer ir para o reino celestial e você também, a gente vai poder assistir isso e ver como é que Cristo viveu nessa terra. Enfim, outras coisas a gente vai poder ver, como é que eram os nossos pais, ou enfim, os nossos bisavós, tataravós, e como é que foi tudo isso. A gente vai poder ver tudo, né? E vai ver também o futuro. Vai ser muito bom. Em Doutrina e Convênio 137, Joseph ele tem uma visão do reino celestial. É maravilhosa essa revelação. Eu vou ler só do versículo 1 a 4. E diz assim: abriram-se os céus sobre nós, e contemplei o reino celestial de Deus e sua glória, no corpo ou fora do corpo, não posso dizer. Vi, então olha só, ele está vendo o reino celestial aqui, né? E vi a incomparável beleza da porta por onde entrarão os herdeiros desse reino. Então ele é engraçado, né? A primeira coisa que Joseph, quando ele vê, é a porta. Sim, a porta de entrada, né? E a porta, ela é importante, né? Ele disse a beleza da porta onde entrarão os herdeiros desse reino, que se assemelhava a chamas de fogo circulantes. E Cristo ensinou para nós que ele é a porta, né? Tudo tem esse simbolismo, essa representação, né? Cristo, a gente tem que passar por essa porta, né? Que é o Salvador Jesus Cristo. E ele fala então que era como um fogo. É claro que aqui, assim como João, imagina Joseph vendo o reino celestial, coisas tão maravilhosas que é difícil expressar em palavras. Talvez nem encontre. Claro, ele falou o que deu para falar aqui de mais maravilhoso que tinha, né? Então ele fala que ela era rodeada por fogo, e a beleza, era tão grande a beleza da porta. E aí no 3 ele fala que também o refulgente trono de Deus, no qual estavam sentados o Pai e o Filho. Então imagina, ele vê o trono refulgente, né, brilhante, cheio de luz, e ele vê o Pai e o Filho sentados. Que visão maravilhosa que deve ter tido, de ver ali o Pai e o Filho em seus tronos. E aí ele diz no 4, e vi as belas ruas desse reino, que pareciam ser pavimentadas de ouro. Era o que dava para ele expressar, na verdade. E talvez seja assim mesmo, talvez douradas, né? A gente não sabe como que é, mas ele tentou expressar da melhor maneira que pôde. Quer dizer, até as ruas onde você pisa é tão maravilhoso, é tão cheio de brilho, né? É tão valioso como o ouro, que é o metal mais precioso que a gente tem. Então Deus tentou expressar isso nessa revelação, que ele vê realmente o reino celestial. Na sessão 132, eu queria focar agora um pouquinho na prática, né, da nossa vida, né? Como é que vai ser isso? Como é que, quais são as recompensas do reino celestial? E a gente está falando do lugar, a gente falou do local, como que é ali. Claro, também falei que lá só entrarão aqueles que vivem os mandamentos, que são os puros, tal, e que venceram, né, suas limitações, enfim. Mas aqui vamos ver as recompensas. Da sessão 132, a gente aprende com o Senhor e ele fala das recompensas que a gente vai ter. Também, em verdade, vos digo, surgireis na manhã da primeira ressurreição e herdareis tronos, reinos, principados e poderes, domínios, todas as alturas e profundidade. Agora pensa no templo, né? Se você já recebeu sua investidura, pensa no templo. Essas palavras aqui, né? Também aqueles que já passaram por selamento no templo. Herdareis tronos, reinos, principados e poderes, domínios, todas as alturas e profundidades. E passarão pelos anjos e pelos deuses ali colocados, rumo à sua exaltação e glória em todas as coisas, conforme selado sobre sua cabeça.
Glória essa que será uma plenitude e uma continuação das sementes para todos sempre. Então, olha as coisas que está dizendo aqui, né? Que a gente vai herdar tronos, reinos, principados, poderes, domínios, alturas, profundidade. Ou seja, está dizendo, nós vamos herdar todas as coisas que pertencem ao nosso Pai Celestial e a Jesus Cristo. E que nós vamos passar pelos anjos ali, né? E a gente vai entrar na presença de Deus. E entrando na presença de Deus, a gente vai receber a plenitude de todas as coisas. A gente vai receber tudo. E aqui ele está dizendo que vai continuar sementes. A gente vai continuar tendo filhos, né, depois dessa vida. Para a eternidade. A gente não sabe os detalhes todos, mas a gente sabe dessa promessa. Que as sementes continuarão. Nós vamos poder continuar tendo filhos. No 20 ele diz, então serão deuses, pois não terão fim, portanto serão de eternidade e em eternidade, porque continuarão. Então serão colocados sobre tudo, porque todas as coisas lhes serão sujeitas. E então serão deuses, porque terão todo o poder e os anjos lhes serão sujeitos. Olha que maravilhoso, né? Em verdade vos digo, a não ser que guardeis minha lei, não obtereis essa glória. Então o Senhor está sendo claro, ó. Você quer dar tudo isso? Estou te dando tudo isso, estou te oferecendo tudo isso. Essas são as recompensas que eu vou te dar se você guardar os mandamentos. Será que não vale a pena? Será que não vale a pena realmente a gente lutar contra os nossos defeitos, nossas imperfeições, nossos pecados? Vale muito a pena, porque a recompensa ela é inexplicável. Não dá nem para falar, não dá nem para expressar o que a gente vai receber. Pois estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à exaltação e à continuação das vidas. Continuação das vidas. A gente vai ter progênie, vai continuar. E poucos há que o encontram, porque no mundo não me recebeis nem me conheceis. Mas, se me receberdes no mundo, então me conhecereis e recebereis vossa exaltação. Olha que lindo. Para que onde eu estiver, estejais vós também. É isso que eu quero, eu tenho certeza que é isso que você quer também. Então é uma luta, é difícil, não é fácil, né, passar por tudo que a gente passa aqui nessa vida, mas vale muito a pena, muito a pena. Então, são essas as promessas que nós temos, mas nós precisamos viver de modo celestial nessa vida. E o presidente Nelson ensinou, né, na Conferência Geral de outubro de 23 sobre o pense celestial. E é tão interessante isso, porque a gente está falando aqui, né, de herdar esse reino tão maravilhoso que vai ser o reino celestial, e ele fala para a gente já pensar celestial. Viver de modo celestial e pensar o tempo todo, né? Ele diz aqui algumas coisas que eu queria compartilhar. Para ajudá-los a se qualificarem para receber as ricas bênçãos que o Pai Celestial tem para vocês, eu os convido a adotar a prática de pensar celestial. Pensar celestial significa ter uma mente espiritual. Então, é a gente pensar celestial o tempo todo. Não ficar pensando em pecado, não ficar pensando em coisas ruins. É tudo que a gente lê, ouve, assiste, a gente precisa buscar a pureza em todas as coisas, para que a nossa mente se torne celestial. E se a gente buscar isso, né, agora, né, na nossa vida, a gente vai começar a se acostumar a viver nesse lugar tão sagrado e tão maravilhoso. E ele continua, um número enorme de pessoas que vive como se não existisse nada além desta vida. Então, muita gente que vive a vida e fala, não, vou aproveitar a vida e se esquece do que tem depois. Contudo, suas escolhas de hoje determinarão 3 coisas, o presidente Nelson disse. Onde viverão por toda a eternidade, o tipo de corpo com o qual ressuscitarão e as pessoas com quem viverão para sempre. Portanto, pense celestial. Então ele está dizendo,
onde a gente vai viver? Então você tem que pensar. Se você pensa celestial, se você age celestial, você vai herdar o reino celestial. E com que corpo você vai ressurgir? Um corpo celestial, um terrestrial ou celestial? Então, isso também vai contar muito, muito importante. Porque tem diferenças nisso, nos corpos celestes, terrestres e telestes. São todos imortais? Sim. Vão estar em sua perfeita forma? Não vai ter dor, não vai. Sim, não vai morrer mais, está tudo certo. Mas com que glória você vai ressurgir? Como é que vai ser o seu corpo? Então a gente tem que lembrar que o Sol, Lua e estrelas é a comparação do brilho, do poder e da glória que a gente vai ter nos nossos corpos. E vai determinar as pessoas com quem nós viveremos para sempre. Com quem você quer conviver para sempre? Quais são os tipos de pessoas que você quer passar a eternidade? Então, pense celestial, disse o presidente Nelson. Assim, se escolhermos de modo insensato viver agora as leis celestiais, estamos escolhendo ressuscitar com um corpo celestial. Estamos escolhendo não viver para sempre com nossa família. Então, ele está dizendo, se você escolhe viver as leis celestiais, você pensa celestial, você vai herdar o celestial. Então, se você pensa celestial, você vai herdar o celestial. Se você pensa terrestrial, você vai herdar o terrestrial. E vai ter um corpo assim e vai viver com pessoas do seu nível. Então, é assim que a gente deve agir. Ao pensar celestial, seu coração mudará gradualmente. Ao pensar celestial, vocês perceberão que estão evitando qualquer coisa que lhes roube o arbítrio, qualquer vício, seja em videogames, jogos de azar, dívidas, drogas, álcool, raiva, pornografia, sexo, ou até mesmo comida, ofende o Senhor. Olha só. Então a gente tem que tomar cuidado com tudo isso aqui que ele está dizendo. Né? Então, todo tipo de vício, todo tipo de vício. Por quê? Porque a sua obsessão se torna seu Deus. Vocês buscam na obsessão não a Deus para encontrar consolo. Nossa, é muito forte, né? Então, às vezes as pessoas buscam no videogame, nos jogos de azar, nas dívidas, nas drogas, no álcool, na raiva, na pornografia, no sexo e até mesmo na comida. Se transforma na obsessão. A gente busca consolo nessas coisas. A gente tem que buscar consolo em Cristo. Se vocês sofrem com o vício, busquem a ajuda espiritual e profissional de que precisam. Por favor, não permitam que uma obsessão roube a sua liberdade de seguir o fabuloso plano de Deus. Forte, né? Passar mais tempo no templo edifica a fé, e seu serviço e sua adoração no templo os ajudarão a pensar celestial. O templo é um lugar de revelação. No templo é mostrado a vocês como progredir em direção à vida celestial. No templo é mostrado a vocês como progredir, já li, né? Em direção à vida celestial. Lá vocês são atraídos para mais perto do Salvador. E lhes é dado mais acesso a seu poder. Lá vocês serão guiados ao solucionarem os problemas de sua vida, mesmo os problemas mais perturbadores. É fantástico esse discurso dele, né? E tá aqui, né? Aquilo que o presidente Nelson está ensinando para nós. Precisamos estar prontos, precisamos nos vencer a nós mesmos para herdar o reino celestial, que será aqui a nossa morada eterna. Eu gostaria muito de estar aqui, eu espero que eu consiga vencer a mim mesmo, que eu consiga matar o meu homem natural, como falei no meu vídeo anterior sobre a armadura de Deus, né? Que tem a espada que é a palavra de Deus que mata o meu homem natural. É isso que eu preciso fazer. Eu não posso deixar que as coisas do mundo se tornem a minha obsessão. Eu não posso buscar consolo no vício. Então eu tenho que buscar consolo em Cristo. E é isso que você deve fazer para poder herdar a vida eterna. Herdar todas aquelas recompensas
que eu li ali na sessão 132. Então lembre-se, aqui será a morada de todos os santos, justos, dignos. E eu oro para que você e eu, que a gente consiga juntos estar prontos para estar com o Senhor eternamente e passar a eternidade juntos, todos nós, porque vai ser maravilhoso poder ter essa bênção. Mas para isso a gente tem que lutar contra nós mesmos. Te vejo no próximo vídeo.